sabe, né, cara, as pessoas têm mania de fazer pergunta, né? Tu vem andando na rua, daí vem um cara, eu queria te fazer uma pergunta. Tá, qual é a pergunta? Qual o seu episódio favorito da história do Brasil? Tá bom, cara, já me perguntaram isso 10 vezes, então eu vou te responder agora qual o meu episódio favorito da história do Brasil. E tu vai ficar de queixo caído, cara. Peabiru, Peabiru, venha caminhar daqui até o Peru. A história do Brasil é cheia de histórias inacreditáveis, mas a minha favorita, a história que inclusive me levou a escrever a maior parte dos livros que eu escrevi sobre a história do Brasil, foram 30, ela começou por causa de um fato extraordinário que todos nós deveríamos saber e por algum motivo estranho não nos contam no colégio. A história dos náufragos que caminharam da ilha de Santa Catarina até o Peru em 1524. Uma história incrível, por um caminho indígena chamado Peabiru. Cada vez mais gente sabe dessa história e eu me orgulho muitíssimo de ter ajudado a propagar essa história com esse livro, Náufragos, Traficantes e Degradados, que eu sei que você já está louco para comprar e vai comprar, e no final desse episódio é certo que comprará, porque esse é o livro que resgatou essa história, que claro, já tinha sido contada, né, mas não tinha sido contada de uma forma mais popular, mais pop, digamos assim. Essa história se inicia em 1524, mas para chegar nela você tem que retroceder um pouco no tempo e chegar até a descoberta do Rio da Prata. A história da descoberta do Rio da Prata já é por si só extraordinária. Os europeus descobriram um novo mundo, né? Logo descobriram que era uma massa continental, né? O Colombo, quando chegou, Colombo você sabe, né? Eu já falei aqui, é o cara que quando saiu não sabia para onde estava indo e quando voltou não soube dizer onde tinha estado. É uma piada que conta sobre o Colombo lá no Caribe e que é verdadeira, né? Porque ele chegou ali nas Antilhas, né? Nas Anti-ilhas, né? No Caribe, achando que estava chegando nas proximidades da Índia. Nessa época que nós vamos começar a falar agora, 1515 por aí, os europeus já tinham plena consciência que esse era um novo mundo, que era uma massa continental. E tudo que tem início tem fim, né? Então essa massa continental tinha que ter um fim, tinha que ter um lugar que daria passagem para o outro lado, que daria passagem para o oceano que ainda não se conhecia, o oceano que viria a ser chamado de Pacífico. Então se enviaram várias expedições para o norte, onde hoje é a América do Norte, o Canadá, expedições que todas resultaram em naufrágio, em desgraça, em tragédia, porque eram continentes gelados, né? Os portugueses mandaram muitos caras para lá, essa é outra história, não é a nossa história, e os portugueses também mandaram uma expedição em 1514 para tentar descobrir onde é que terminava o continente. Quando eles chegaram onde hoje é Punta del Este, depois de ter navegado numa costa inacreditável, que vai de Laguna, em Santa Catarina, até a Punta del Este, que é a maior costa retilínea do mundo. São 660 quilômetros sem nenhuma baía, nenhuma reentrância, nenhum porto natural, um lugar onde até hoje é muito difícil navegar. Eles enfrentaram essa terrível navegação e quando chegaram onde hoje é Punta del Este, viram uma grande abertura que eles acharam que era um estreito. Entraram, não era um estreito, era o Rio da Prata, que eles chamaram de Mar Dulce. Aliás, o mesmo nome que o Vicente Pinzon tinha dado para o Amazonas lá em cima, de tão grande que era a foz do Amazonas e de tão grande, embora bem menor que do Amazonas, a foz desse rio que viria a ser chamado de Rio da Prata. E por que ele foi chamado de Rio da Prata? Porque em 1514 essa expedição portuguesa encontrou indígenas da nação charrua que viviam onde hoje é o Uruguai, que deram para eles um machado de prata e que disseram que essa prata vinha de um lugar onde esse próprio rio nascia, que era um lugar de montanhas enormes, montanhas permanentemente geladas, onde vivia um povo serrano muito rico, repleto de ouro, repleto de prata e com uma civilização desenvolvida e que essa prata tinha vindo dali. Tu imagina, né? Tá, os europeus, essa prata... E havia aquela prova material, né? E além de tudo, a largura, as dimensões daquele rio eram provas geográficas o suficiente para saber que, de fato, ele deveria nascer muito longe e em lugares nevados, porque senão não seria um rio tão gigantesco quanto era o rio que acabou sendo batizado de Rio da Prata. Isso foi em 1514 e tinha uma rede de espionagem, cara, incrível, entre Lisboa, Sevilha e Madrid. Então tudo que os portugueses descobriam, os espanhóis logo ficavam sabendo, e vice-versa, né? Então tanto é que os espanhóis logo perceberam que pela demarcação de Tordesilhas, esse lugar, esse rio, ficaria na demarcação na parte que pertenceria à Espanha, porque o limite de Tordesilhas era em Cananéia, no sul de São Paulo, embora alguns digam que era em Laguna, em Santa Catarina, mas não era, era em Cananéia. Então,
eles sabiam que esse rio, pela longitude, pela latitude onde ele ficava, ficaria, evidentemente, em território português. Então enviaram para lá uma expedição. Essa expedição foi comandada por um cara chamado Juan Díaz de Solís. E o mais incrível é que se diz que esse Juan Díaz de Solís, na verdade, antes se chamava João Dias de Solis, e que era português, e que tinha deserdado, fugido de Portugal e se naturalizado português. Não se sabe, os espanhóis, tarará, discutem, os argentinos, os uruguaios até hoje dizem, isso aí é coisa de brasileiro, de português, de brasileiro, que ficam dizendo que o nosso descobridor era português. Não sei. Eu sei que eu acho que ele era português, por tudo que eu li, e o apelido dele ainda era Bofes de Bagaço. Bofes quer dizer o intestino, e bagaço quer dizer o bagaço da uva. Ele bebia tanto vinho que ele tinha um puta bafo de álcool. E o apelido dele, então, era Bofes de Bagaço. que o intestino e o estômago dele seriam cheios de uva prensada. Ele matou a própria mulher em Portugal e fugiu de Lisboa sorrateiramente e foi para Sevilha, se naturalizou espanhol e comandou essa expedição em 1515. Dobrou onde hoje é Punta del Este, passou ali pelo Cassino Conde, etc e tal, barará, viu o Bob Dylan andando de bicicleta vestido de mulher, o Bob Dylan andou vestido de bicicleta, vestido de mulher em Punta del Este, e continuou, deu uma paradinha, desceu, e o que aconteceu? Quando ele desceu? Foi capturado, morto e comido. Sério, né? A vingança da mulher lá que ele teria matado. Se é que ele era português, se é que ele era esse cara. Foi morto, cara. Foi morto na frente dos homens dele e devorado pelas tribos indígenas ali do Uruguai. Então, a caravela dele, eram duas caravelas, voltaram rapidamente para o Brasil. Primeiro concluíram que não era um estreito, que era só um rio mesmo, e voltaram para o Brasil. Quando estão voltando para o Brasil, uma dessas caravelas tenta entrar pela boca sul da ilha de Santa Catarina, onde hoje é a Praia de Naufragados. Do lado fica a Praia da Pinheira, em Serra de Brito ali dentro, e é Naufragados. Eles entram por ali e naufragam. Caravela, que aquela realmente é uma boca, é um estreito muito difícil de se entrar, não se deve jamais entrar por ali. A entrada na ilha de Santa Catarina é lá por cima, lá por norte, onde é a Canoas Vieiras. Eles tentaram entrar por ali, pum, afundaram, naufragaram. E tu sabe que se deram bem, cara. Porque naufragaram, sobreviveram 17 caras. Desses 17, 11 acabariam sendo presos numa expedição seguinte, comandada por um cara chamado Cristóvão Jacques, em 1516. Mas outros 6 ou 7, se diz, ficaram ali, morando num lugar que veio a chamar Porto dos Patos. Ninguém sabe exatamente era um Porto dos Patos. Você sabe que Patos era o nome dos índios que viviam ali, os Carijó. Carijó também é o nome de uma galinha, né? Tinha tanto pato, tinha tanta ave na Lagoa de Imaruí, que é a lagoa que deu origem à laguna. Tinha tanta ave por ali, e esses índios andavam com tantas penas de aves que foram batizados de índios patos. Portanto, esses caras criaram um lugar chamado Porto dos Patos, onde ficaram vivendo por muitos anos com várias mulheres indígenas, comendo tainha, comendo garopa, comendo camarão, ostra, marisco, pitanga, butiá, tá bom, né? Num lugar que talvez seja essa Enseada de Brito, que eu vou te mostrar, uma Enseada de Brito. E aí, esses mesmos índios, chamados carijós, contavam para eles exatamente a mesma história que contavam os outros índios de outra nação, totalmente diferente, que eram os charrus, dizendo que sim, havia um povo que morava em imensas montanhas, sempre cobertas de gelo, e que esse povo era riquíssimo, e que esse povo era civilizado, e que esse povo tinha estradas, e tinha pontes, e tinha cidades, e acima de tudo, que é o que interessa, tinha um monte de ouro e um monte de prata. Pô, os caras, né? Bom, daí esses caras construíram bergatins, sabe, canoas, e ficaram percorrendo toda essa região da costa, que ia de Santa Catarina até São Vicente, em São Paulo, e todas as demais tribos repetiam a mesma história. E não apenas repetiam essa história, como disseram, e tem um caminho que leva pra lá. Os caras, sério, tem um caminho? Sim, cara. Porque você sabe que o corpo do que hoje se chama América do Novo Mundo era todo ocupado por trilhas pré-históricas, não é? Então havia uma trilha, cara, uma trilha que saía de 3 lugares, que saía de Santa Catarina, de Cananéia e de São Paulo, do centro de São Paulo. Você já viu falar isso aqui no episódio A Fundação de São Paulo. E essas 3 trilhas se uniam em algum lugar no oeste do Paraná, na verdade nem é oeste, perto de Ponta Grossa, no Paraná, e aí vinham os Campos Gerais, né, que eram campos limpos,
os campos de Araucária, então era muito fácil ter uma trilha ali, e essa trilha seguia direto até onde Assunção, no Paraguai, cara. E de Assunção, no Paraguai, você pegava o rio Pilcomayo, subia o rio Pilcomayo, contra a corrente, mas dava para ir remando, e chegava até a Bolívia, e da Bolívia chegava a Chuquisaca. Então, em 1524, um desses caras chamado Aleixo Garcia liderou um grupo de 2.000 índios guaranis, né, os Carijó eram da grande nação Guarani, saiu nessa caminhada com um monte de farinha de pinhão, com um monte de farinha de marisco, já armazenadas previamente, com mel em favos, e iniciou essa caminhada, cara, do sul da ilha de Santa Catarina até o Peru. E chegou, cara, chegou muito próximo de onde é Potosí, né? A cidade que foi descoberta uma montanha de prata, uma montanha de 600 metros de altura, praticamente de prata pura. E ele chegou lá, cara, e atacou os postos fronteiriços do Império Inca e saqueou vários cestos de ouro e prata e veio voltando com eles para o Brasil, só que quando ele foi atravessar o rio Paraguai, ele foi atacado por uma tribo chamada Paiaguá. Os chamados, viriam a ser chamados de piratas do rio Paraguai, que eram os índios canoeiro, né, que depois dariam origem aos Avá canoeiro, sabe, que é uma tribo já em extinção, e uma tribo que era muito feroz. Então dizem que eles fizeram furos nas canoas dos caras e cobriram de barro. Quando eles vinham vindo cheio, carregados de ouro e prata, o furo que era de barro, na água, e afundaram e morreram. Ninguém sabe realmente se foi assim e o que aconteceu. O que se sabe com certeza é que o Aleixo Garcia morreu. Mas algumas dessas peças de ouro e prata que ele tinha saqueado lá nas franjas, nas fraldas do Império Inca, chegaram até Santa Catarina. E 2 sobreviventes dessa aventura, que se sabe o nome, Henrique Montes e Melchior Ramírez, viviam na ilha, e quando passavam novos navegantes espanhóis e portugueses, eles mostravam, o segundo relato da expedição de Sebastião Caboto, em 1526, o Henrique Montes mostrava aquela ouro, aquele prata, e chorava, e dizia, nós temos que chegar lá, nós temos que chegar lá, entendeu? E aí todo mundo tentava chegar, todo mundo não, mas várias expedições, Sebastião Caboto, Diogo Garcia, Martim Afonso de Souza, todos esses tentaram chegar pela via fluvial do Rio da Prata até lá, só que era muito difícil, e outros, inclusive o Pero Lobo, enviado pelo próprio Martim Afonso de Souza em 1531, tentou chegar a pé por essa trilha, também foi morto por indígenas, né? Só que daí, meu chapa, em 1539, o Francisco Pizarro conquista o Peru. E de que forma? Vai te informar, cara, desse é ananás. Ele conquista de uma forma inacreditável, cara. Ele chega no Panamá, mais ou menos onde é o canal do Panamá, desmonta os seus navios, bota os seus navios desmontados nas costas de escravos indígenas, faz eles cruzarem o chamado Istmo do Darién, que era uma terra pantanosa, terrível, difícil, chega do outro lado, remonta os navios e navega pelo Oceano Pacífico e chega pela costa do Pacífico no Peru. E conquista o Peru. Ele e o irmão dele, né, Francisco Pizarro, Gonçalo Pizarro, aprisionam o Inca Atahualpa, né, matam o Atahualpa e inundam a Europa com uma quantidade de ouro e prata tal que o conceito marxista de acumulação primitiva do capital explica que foi que fez. Esse ouro fez uma economia até então mercantilista dar o salto para uma economia capitalista de tanto ouro, tanta prata que foi saqueada aos Incas a partir da descoberta do Pizarro. Aí, cara, quando os portugueses e os espanhóis de outra vertente que tentavam conquistar também com a fundação de Buenos Aires em 1534, com a fundação de Assunção no Paraguai, que foram criadas justamente para essa conquista do Peru, quando esse grupo de pessoas que tentava a conquista do Peru pela vertente atlântica descobre que o Peru já tinha sido conquistado pelo Pizarro, todo esse sul do Brasil, todo esse Cone Sul é abandonado, cara, por quase 100 anos, cara. A retomada dessa região só vai se dar em 1600 e tanto, 1650, sabe? Ou seja, quase 150 anos de abandono porque o Peru tinha sido conquistado pela outra via. Eu acho essa uma história extraordinária. Eu, durante muitos anos, veraneei numa praia muito próxima a Naufragados, ficava lá em cima do morro, naqueles devaneios, sabe aqueles devaneios, assim, fim de tarde,
gente estava olhando ali o lugar onde os caras moraram, imaginando aquela jornada a pé até lá. E a gente fica achando que é uma jornada dificílima. Cara, dificílima é o Yuri Gagarin ter ido pro espaço, entendeu? Ter dito lá de cima, a Terra é azul, que todos nós já sabíamos, né, cara? Quem é que não sabe que a Terra é azul? Claro que a Terra sempre foi azul. Vai querer que a Terra seja vermelha? Vermelha é Marte, aquele planeta inútil. Então, cara, não era tão difícil assim, entendeu? Era uma caminhada de 4, 5 meses. Isso era uma barbada para indígena e para europeu acostumado com isso. Mas mesmo sendo uma caminhada fácil, é uma história extraordinária, é uma história fantástica e o único jeito de se apaixonar pela história é com o canal Buenas Ideias. Ou então com os livros de Eduardo Bueno, que você pode ler, Náufragos, Traficantes e Degradados, ou Capitães do Brasil, onde eu reconto essa história também. Então eu sei que agora você já está quase chorando, que história incrível, porque nunca me contaram isso antes, mas agora demorei para te contar, mas te contei. Então tá. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.